Olá, sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial no Rumble ou no Odissê e eventualmente no Farol do Brasil do YouTube. CO2 nunca controlou temperaturas. Hoje apresentaremos a última parte da minissérie sobre o importante artigo publicado pela Queen's University do PhD Vivek Bhatta, diretor do programa de mestrado em Contabilidade e Finanças, que discutiu a falta de correlação entre os dados de temperatura do ar obtidos das séries mais longas de estações meteorológicas de superfície, as EMS, e as emissões de CO2 estimadas e registradas pela ONG Our World in Data. Lembremos que este trabalho apresentou as séries mais longevas de dados, sempre que possível acima de 100 anos, alcançando impressionantes 210 anos. Para quem começou a acompanhar agora, é importante apreciar as discussões anteriormente realizadas nos 2 primeiros capítulos, tendo em vista que, neste encerramento, apresentaremos as considerações finais do autor e com algumas das nossas ponderações. Após todas as análises de dados e cortes temporais apresentados no segundo episódio, o professor Bhatta encerrou explanando o quanto o tema sobre aquecimento global tem influenciado o desempenho de empresas, o padrão de comportamento dos investidores, além dos custos econômicos que envolvem os processos de transição, chegando até ao abandono de tecnologias mais baratas. Isto ocorre porque a falsa premissa climática acaba por impedir diversas atividades econômicas tradicionais. Ele relatou que os negócios passaram a avaliar os riscos que cercam o carbono. Em um deles, a suposição que o próprio empreendimento ocasionaria mudança climática e, portanto, tornar-se-ia um risco legal e até psicológico, pela associação que o público poderia fazer ao expor o negócio como um vilão inexistente, incluindo a publicidade enganosa realizada por terceiros. Vide, por exemplo, a agropecuária global, mas especialmente a do Brasil. Por outro lado, além da própria precificação do risco de carbono nos mercados financeiros, a divulgação empresarial sobre a redução das emissões e os métodos para mensurá-la e a proteção contra exposições relacionadas ao clima, ainda teremos os enormes custos que podem simplesmente inviabilizar qualquer atividade conforme a sua escala. Bhatta lembrou que todos os trabalhos acadêmicos sempre apontam suposições com consequências ambientais e sociais negativas, atreladas ao aumento de CO2, mas nunca evidenciam diversos pontos positivos, como, por exemplo, a alta fertilização por carbono que ocorre desde 1982. Contudo, a avaliação direta que Bhatta realizou das séries mais longas de dados diários de temperatura do ar, disponíveis publicamente das EMS, confirmam seu resultado de não corroborar a hipótese de que o CO2 seja o principal fator do aquecimento global, afirmou. Se esse fosse o caso, períodos com maiores emissões de CO2 apresentariam uma taxa de aquecimento mais rápida do que períodos com menores emissões, completou o professor. Nas conclusões, ele ressaltou o contraste que o seu estudo trouxe quando alguns períodos recentes apresentaram um resfriamento global, apesar dos dados mostrarem acentuada elevação das emissões de CO2, como pesquisas anteriores já constataram.
Como o trabalho também demonstrou que o maior aumento da temperatura do ar global média ocorreu na virada do século XIX para o XX, mesmo mudando as definições e padrões dos intervalos de tempo, isto trouxe evidências suficientes para questionar seriamente a suposição estabelecida a respeito do impacto das emissões de CO2 no aquecimento global, ressaltou o professor Bata. Suas conclusões alfinetaram diretamente o último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, o AR6 de 2023, que na sua página 42 afirmou que, aspas, as atividades humanas, principalmente por meio das emissões de gases de efeito estufa, causaram inequivocamente o aquecimento global, o H, fecha aspas. Pois para Bata, e não só para ele, as evidências empíricas apresentadas pelo seu trabalho não corroboram essa relação direta alegada pelo IPCC, cujas afirmações são realizadas embasadas em modelos de computador altamente falhos contra todas as EMS analisadas, onde a falta de dados foi menor que 5% desde 1814. Alguém pode dizer que os histogramas anteriormente elencados selecionaram períodos favoráveis ao desmonte da causa. Isso está totalmente equivocado, porque na divisão interdecadal, avaliando os períodos de 40 anos de forma corrida, de 4 em 4 anos, verificamos o mesmo processo, como era esperado. Os acumulados de temperatura do ar, tanto para mais quanto para menos, não bateram com a hipótese de controle pelo CO2, pois as temperaturas teriam subido bem mais quando praticamente não havia emissões. Depois, os acumulados se tornaram negativos quando as emissões subiram vertiginosamente, especialmente entre os picos do topo quente e da base fria, em ambas as tendências. A seguir, as emissões praticamente explodem, segundo os dados da ONG, mas os acumulados de temperatura do ar não acompanharam essa explosão, subindo menos e ainda parando de crescer a partir do terceiro quadriênio do período de 1975-2014, apresentando leve decréscimo dos acumulados de temperatura do ar, como mencionamos anteriormente na fala do professor Bata, e para a surpresa dos alarmistas. Em outras palavras, essa hipótese de CO2 controlando temperaturas do ar globais foi totalmente para o lixo mais uma vez. Tendo isto em mãos, e como um especialista em finanças, Bata criticou 4 grupos da sociedade contemporânea que têm trabalhado para que a falsa premissa continue em voga, mostrando as ações sinérgicas na forma de como que esses grupos atuam e quanto essa operação é danosa. Entre eles estão a academia, os políticos, os grupos corporativos públicos e privados e a mídia. Com resultados tão evidentes, Bata afirmou que a academia deveria ser muito mais cautelosa em expor qualquer coisa sobre o H ou a suposta mudança climática, coisa que pouco observamos, exceto quando se trata de pedir mais financiamento para as mesmas pesquisas do engodo. Afirmou que os pesquisadores de todas as áreas deveriam reconhecer fortemente as diversas incertezas existentes, bem como deixar claro para todos que seus modelos trabalham com uma hipótese cujas evidências empíricas em que o CO2 antrópico esteja no controle central não foram observadas, sendo este o cerne principal das discussões. O professor alertou para o problema dessa hipótese ser apresentada nos meios educacionais como factual ou consolidada, como um projeto de extensão acadêmico, influenciando o material didático, especialmente para crianças e jovens de idade escolar. Vejam só o perigo disso. O ensino do H como consenso
ou verdade absoluta está muito mais para ideologia e imposição de agendas progressistas do que ciência, diminuindo a importância questionadora que o método científico traz na verificação de hipóteses, justamente em um período crítico do aprendizado humano. Depois reclamam de homeschooling. Somente a promoção de um ambiente de investigação permitiria que os jovens alunos compreendessem toda a problemática do que se entende como macroclima terrestre e suas complexidades. Agora, lembremos que este lixo travestido como acadêmico infestou todas as universidades. Não é de se surpreender o baixíssimo nível de resultados obtidos neste meio que sirvam de fato à sociedade. Para os políticos e profissionais que atuam neste ramo, Bata ressaltou que o seu trabalho deveria ser fonte de alterações drásticas na formulação de políticas públicas e privadas, pois uma quantidade colossal de recursos foi despendida para tentar mudar estruturas globais de produção, de energia e de atividades gerais, incluindo comércio e finanças, na suposição vaga de que o AGA fosse verdadeiro. Ele sugeriu uma análise mais rigorosa e uma urgente revisão de todas as políticas climáticas que foram construídas nos últimos anos. Ressaltou que isto, aspas, é essencial para garantir que tais políticas sejam eficazes, economicamente viáveis e baseadas em evidências empíricas robustas, fecha aspas. Quanto às organizações privadas e públicas, Bata relembrou o quanto se institucionalizou as absurdas, aspas, medidas voluntárias de redução de carbono, fecha aspas, como a praticada pela Science Based Targets, a SBTI, metas baseadas na ciência, que de ciência não tem nada e de voluntária menos ainda, disfarçando o nome como o Mercado Voluntário de Carbono, o VCM, sob a premissa de que esses esforços são cruciais para a estabilidade climática, seja lá o que isto signifique, sem a comprovação da hipótese AGA. Só complementando, sempre se aplicando aí o princípio da precaução para garantir a imposição do uso dessa hipótese que já foi derrubada. Como a pesquisa sugere que a relação causal entre o CO2 antropogênico e o aquecimento global é fraca ou inexistente, tais iniciativas se tornaram altamente dispendiosas, fazendo as empresas não cumprirem, dentro dos limites da lei, um melhor destino de capitais, causando perdas para os seus acionistas, fugindo de metas e objetivos empresariais para atender demandas externas incoerentes. Aqui ele está claramente ressaltando que as empresas têm objetivos existenciais, ou seja, elas existem para um propósito, e clima está a desviá-las disto. Bata apertou a ferida muito bem nesse ponto, quando sugeriu que é necessário, aspas, um realinhamento racional da sustentabilidade corporativa, afastando-se das métricas centradas no carbono, mas seguindo estratégias de verdadeira eficiência de recursos, com retornos econômicos mensuráveis. Fecha aspas. Este é o problema, pois há uma verdadeira incompatibilidade entre racionalidade e sustentabilidade, mesmo que alguns ainda teimem em misturar essas duas coisas. O desenvolvimento racional não pode ser interpretado como desenvolvimento sustentado da ONU 2030, só porque este último incorporou melhorias técnicas ou novas metodologias de avanços reais. Eles são diferentes em seu âmago estrutural e conceitual, e a mistura das duas é deliberadamente proposital para que o discurso da sustentabilidade perdure, supostamente dando-lhe um ar de legitimidade e tecnicismo que ele por si só não tem. Vale comentar aqui o que Bata não citou, a parte que envolve o enraizamento destas práticas,
servindo a outros interesses. Sempre são as empresas públicas ou instituições governamentais as primeiras a aderirem a tais empreitadas, formando a massa crítica inicial que depois vai fermentando esse processo pelas outras empresas. Essa ação seminal permite que grandes engodos sociais tomem volume através de financiamento público, especialmente em países como o Brasil. São as iniciativas do mundo woke, o ESG, socioambientais e as climáticas, entre outras, que têm criado todo tipo de entrave substancial da sociedade. É importante que as pessoas entendam que são seus impostos e suas escolhas políticas que iniciam todo o processo e o mantêm funcionando. Sim, na verdade é o seu dinheiro que sustenta toda essa vagabundagem. Deixar isso muito claro para as pessoas. Para exemplificar o papel da mídia, Bata citou o trabalho de IE-EQI de 2025, demonstrando que a imprensa, de forma generalizada, dissemina a hipótese H, defraudando a dissidência sempre que for possível, tornando-se uma força ativa da regulamentação ambiental climática informalmente, enquanto manipula opiniões. Ele afirmou que, aspas, a narrativa impulsionada pela mídia está desconectada do registro observacional, fecha aspas, o que nos sugere que os devidos meios legais e de verificação de conduta deveriam ser acionados, por tratarem a perspectiva H como fato, quando mais transparece propaganda enganosa. Esse silêncio é estarrecedor dos órgãos ou agências que se dizem reguladoras de propaganda. Uma abordagem responsável da mídia deveria se apresentar de forma mais equilibrada, fundamentada em evidências empíricas auditáveis e verificáveis. Nesse momento, passamos por uma crise real análoga quando observamos Anthony Fauci, o fake doctor, tomado como o supremo arauto guru durante a fraudemia, calando-se na audiência do Senado dos Estados Unidos. Todos os cientistas e médicos dissidentes, incluindo vários e muitos bons brasileiros, sobre várias temáticas do que foi apresentado pelo fake Dr. Falseta como ciência, foram execrados pela mídia vagabunda. Contudo, os dissidentes eram os que estavam certos. Assim, o evento Fauci é um dos exemplos mais claros da comprovação das hipóteses pela negativa, corroborando-as como verdadeiras. A questão é booleana, não tem uma terceira via. Eu já falei sobre isso em várias oportunidades, em outras entrevistas, quando hipóteses são corroboradas pela negativa. Quando ele não precisava prestar contas de seus atos, falava qualquer coisa como um imperador romano, seja sobre máscaras, ivermectina, quarentena. Parecia um deus na Terra, não era assim? Contudo, quando passou a ser questionado como investigado, portanto, com obrigação de responder a verdade sobre onde estavam as provas que embasaram seus atos e alegações, o canalha simplesmente se calou, enfiando o rabo no meio das pernas. No mundo acadêmico, seus trabalhos seriam retirados e seus pares simplesmente lhe passariam a mão sobre a cabeça. Mas no mundo investigativo criminal, o peso é bem maior e, portanto, ele não iria criar provas contra si. Está aí a comprovação da hipótese pela negativa. O Mengele global nunca teve fundamentos em evidências empíricas auditáveis e verificáveis, como acabamos de falar. Pelo contrário, pois eu mesmo apresentei aqui experimento sobre máscaras publicado que foi retirado do ar pela plataforma que eu usava na época, para vocês verem como é a coisa. Esse modo de operação enviesado se baseia na própria forma como a academia divulga as suas coisas. Nesse caso, por exemplo, o Fauci. Para o nosso caso ambiental climático, vejamos, por exemplo, algo bem simples, como a cobertura de gelo marinho do Ártico ou da Antártida.
Qualquer pessoa que pesquisar sítios como a NASA, NOAA, etc., encontrará facilmente o alarmismo do ano onde a cobertura de gelo esteve no seu mínimo, sempre ressaltada como um recorde assustador. Mas não verá a sua contrapartida de qualquer valor recorde máximo. É sempre para o problema. Para temperaturas é justamente o oposto. Exemplo foi o terrível inverno de 2025-2026 no hemisfério norte, atribuído à mudança climática, e o atual verão europeu de 2026, quente por causa do aquecimento global. Assim, continuam a incorporar a máxima ou a mínima de parâmetros como se fossem ruins, conforme a ocasião, mas nunca o contrário. Então, a culpa é substancialmente da atividade científica, pois, embora a mídia aumente, ela não inventa. No ponto final, Bata elencou as limitações do seu trabalho, o que nos permitiu tecer alguns comentários complementares ao exposto. Primeiramente, Bata trouxe as suas preocupações quanto à qualidade dos dados. Ele citou que os dados brutos de temperatura de algumas estações meteorológicas não foram digitalizados corretamente, exemplificando as MS do Reino Unido de Armagh, Oxford, Sheffield, Durham e Stornoway, que estão no grupo das mais antigas em operação. Notemos que o professor Bata passou pelos mesmos problemas que relatamos na minissérie sobre as estações meteorológicas e a qualidade dos dados, cuja listagem deixamos na descrição do vídeo do segundo capítulo desta minissérie atual. Entre esses problemas, listamos os apresentados pela australiana, a bióloga e pesquisadora independente, doutora Jennifer Marohese, quanto ao Bureau de Meteorologia australiano, o BUM. Exatamente como a doutora Jennifer, o professor Bata citou que fez um pedido de acesso à informação para obter dados brutos diários de temperatura dessas estações, mas o Escritório de Meteorologia do Reino Unido, o Met Office, em carta datada de 27 de março de 2025, declarou que, aspas, os dados que não passaram pelos processos de controle de qualidade permanecem não digitalizados e estão disponíveis apenas em formato impresso antes de 1960, portanto, não podemos fornecer esse conjunto de dados. Fecha aspas. Conveniente? Segundo Bata, isso pode levantar questões sobre a qualidade dos dados reconstruídos quando os próprios dados brutos permanecem não digitalizados. Da mesma forma, considerando que os dados passaram por um processo de controle de qualidade, a possibilidade de ruído ser introduzido nesses dados reconstruídos permanece. Também não sabemos que tipo de controle de qualidade eles se referem e há suspeitas legítimas de adulteração de dados ou omissões, segundo Amaro Hesse, Sullivan, Anthony Watts e muitos outros, todos elencados como negacionistas climáticos por sítios da internet e ONGs vagabundas porque ousaram questionar os dados. Pesquisas futuras poderiam se beneficiar de um esforço sistemático para digitalizar esses arquivos históricos, o que possibilitaria uma análise mais robusta e direta. O grande problema é quem faria esse trabalho e como poderíamos confiar nele, pois, se tais dados não foram sequer digitalizados pelos órgãos de meteorologia, então temos que entender que também não foram computados em lugar algum. Sem falar do fechamento sistemático de EMS, sempre as mais antigas, que acontece pelo mundo. Isto vem ocorrendo desde 1990, atingindo inclusive o Brasil diversas vezes desde a gestão Collor, e continuou depreciando o trabalho de coleta de dados, sendo que a mais recente data de 2025. Assim, soa muito estranho essas mesmas agências quererem argumentar mudança climática, se nem sequer elas conhecem a fundo a sua própria base de dados. Por exemplo, em 2008, eu iniciei um trabalho de catalogar cartas meteorológicas sinópticas brasileiras de mais de um século perdidas em um acervo que hoje já viraram lixo.
Na época, em uma entrevista sobre esse assunto, eu fiz o seguinte questionamento: como podem fazer afirmações de autoaquecimento global quando as próprias instituições não fizeram o seu levantamento estatístico de dados antigos para averiguarem o que pronunciam? Vejam que o Matt Office confessou que não tem dados digitalizados aquém de 1960 em muitas das suas MS antigas, o que permitiria recuar no passado para aumentar a base empírica de dados e análises. Ou seja, são justamente os dados do segundo período frio do século XX. A doutora Maro Hesse viu a mesma coisa no boom australiano. O que estão a esconder? Na verdade, eu sei, pois os e-mails do Michael Mann que vazaram em 2009, ele deixou explícito o motivo. Em segundo lugar, as MS, além de continentais, concentraram-se basicamente nos Estados Unidos e parte da Europa, mas com uma representação muito escassa ou nula da África, América do Sul e Sudeste Asiático, mesmo na amostra expandida, sem falar da Antártida e quase todo o hemisfério oceânico sul. Isso pode levantar questões se as tendências de aquecimento e resfriamento observadas no estudo de Bata poderiam ser aplicadas a essas áreas mal representadas, o que é um fato dada a baixa cobertura até 1950. Porém, sabemos que os efeitos de continentalidade do hemisfério norte são muito maiores. Portanto, como a grande massa de dados usados nessa pesquisa provém deste hemisfério, podemos inferir que, além de irrisório aquecimento, esse provavelmente se referiu apenas ao norte, tendo em vista que as imensas áreas oceânicas do hemisfério sul tendem a equilibrar as temperaturas, além dos 2 períodos de grande congelamento antártico estarem bem registrados nos anos de 1970 a 1986 e de 2006 a 2015. Essa inferência não foi feita de forma leviana, mas baseada nas avaliações de satélites que se iniciaram nesse último período, chamado quente, de 1986 a 1998. Ademais, o próprio professor Bata, como mostramos anteriormente, comentou que um número maior de observações diminuem as tendências e não as aumentam. Gostaria de fazer o agradecimento aos nossos apoiadores, a Laila Souza e o Antônio, que fizeram contribuições no Vaquinha, ao Sr. Celso e a Maria Tereza, que fizeram contribuições na Caixa ou nas lotéricas. Meu muito obrigado aos apoiadores do Apoia-se, o Antônio, Amanda, Elcia, Eliane Bonotto, Eliane Santos, José Luiz, a Lúcia, o Marcelo, a Michele, o Nelson e a Roberta, meu muito obrigado. Agradecimento especial ao Dr. Roberto Zabalos e aos nossos colaboradores. Para os pais que querem iniciar os seus filhos nos estudos da palavra, a Bíblia em quadrinhos. A aula A Mudança Climática, Desconstruindo a Hipótese e o curso Bases Científicas e Epistemológicas contra a Fraude da Mudança Climática se encontram disponíveis para aquisição. Os links para acesso estão na descrição do vídeo. Já está disponível em forma digital e pronto para impressão e encadernação o meu novo livro Apocalipse Climático, um ensaio sobre o último minuto. Quando a ciência climática, a geopolítica, impulsionados por uma guerra espiritual, juntam-se objetivando prejudicar completamente a humanidade. O link para a compra está na descrição deste vídeo. Meu muito obrigado a todos. Estou orando sempre por todos vocês. Aquecendo ou resfriando, vimos que as variações são aparentemente intensas em cada pequeno período de 21 a 42 anos, o que indica a alta variabilidade da temperatura do ar, algo esperado para as imensas escalas que são abordadas. Também demonstrou a definição mais básica de clima, que incorpora a alta variabilidade de seus parâmetros, inclusa na lista a temperatura do ar. Ademais, se pegarmos os 2 valores mais extremos registrados na fictícia temperatura do ar média global, do DIS da NASA, teremos uma variação de apenas 1,5 graus Celsius em 210 anos. Isso dá 0,007 graus Celsius por ano, ou 0,7 graus Celsius por século, sendo que a mais alta ocorreu no começo do século XX. Também sempre relembraremos que a grandeza física temperatura do ar atmosférico só é avaliada até a primeira casa decimal.
Todo e qualquer valor para além disso não passa de exercício matemático teórico, sem validade na praxis. Enfim, mais uma vez, evidenciou-se a fraude da hipótese que se mantém por mais de 40 anos em voga, mas que se arrasta por quase 4 séculos, sendo aqui bastante conservador. Bata não trouxe nada de inédito do que já foi falado, mas teve o mérito hercúleo de destrinchar ainda mais a inexistência da relação em que o CO2 controle as tais temperaturas do ar médias globais, quebrando o âmago da hipótese com dados bem estruturados. Se o CO2 não controla sequer isto, muito menos influenciará o macroclima terrestre, cuja alta complexidade é impossível de ser reduzida a uma única e inexpressiva variável de partes por milhão, os ppms. Ademais, não existe uma relação em que, dada uma certa temperatura do ar média global, todo o macroclima estaria definido como se a Terra fosse um forno controlado por um termostato. Dá a temperatura, sabe o que vai acontecer. Isso é absurdo. Tais suposições são altamente anticientíficas e deveriam ser simplesmente esquecidas, e seus propositores responsabilizados pelo atraso e caos que impuseram para toda a humanidade. Eles são simplesmente vários falsos e ninguém ainda se deu conta disso. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho de hoje. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!